Ela nunca imaginou que um simples gesto de agradecimento abriria a porta para o pior pesadelo da sua vida. Larissa, exausta depois de mais uma manhã correndo entre os filhos e o trabalho, acreditou que tinha encontrado um homem gentil quando Adriano apareceu oferecendo ajuda. O sorriso dele parecia sincero, mas escondia algo que ela não podia ver. Nos primeiros dias, tudo parecia um presente do destino. Ele era atencioso, educado, disposto a ouvir cada detalhe da rotina sufocante que ela enfrentava sozinha. Para uma mulher que havia passado anos lutando para sobreviver, ser acolhida com palavras doces era quase irresistível. Só que quanto mais Larissa se aproximava, mais detalhes estranhos começaram a aparecer. Pequenas coincidências, presenças inesperadas, perguntas invasivas que ela tentava justificar com boa vontade. O problema é que Adriano não estava interessado em ajudá-la, estava interessado em controlá-la. E o que começou com uma carteira perdida e um sorriso aparentemente inofensivo, logo se transformaria em vigilância, manipulação emocional e ameaças veladas. Ele se infiltrou na rotina dela como quem desenha uma armadilha, passo a passo, com paciência cruel. Quando Larissa finalmente percebeu a verdade, já era tarde demais. Ela havia depositado confiança no homem errado, e pagar por essa escolha custaria mais do que ela poderia imaginar. A vida de Larissa sempre foi marcada por batalhas silenciosas. Mãe solo de 2 filhos pequenos, ela enfrentava cada dia como quem atravessa uma tempestade sem guarda-chuva, com coragem, mas sem proteção. Entre o trabalho puxado na padaria, as contas que nunca fechavam e o medo constante de faltar algo para Mateus e Clara, ela mal tinha tempo para respirar. Ainda assim, seguia em frente, movida por um amor tão grande que chegava a doer. Para quem olhava de fora, ela era apenas mais uma mulher tentando sobreviver na correria da periferia, mas por dentro, carregava um cansaço que não se vê nos olhos, apenas no silêncio. A solidão pesava, mesmo quando os filhos a abraçavam. Havia noites em que ela fechava os olhos e se perguntava se um dia alguém realmente enxergaria sua força, ou se continuaria sendo apenas uma sombra na multidão. Esse vazio emocional, tão humano, tão comum, foi justamente o que abriu espaço para que o inesperado entrasse em sua vida. E como tantas pessoas que lutam todos os dias, Larissa desejava apenas um pouco de atenção. Um gesto de cuidado, alguém que dissesse que ela não estava sozinha. Não era luxo, era necessidade. Foi nesse momento de fragilidade que Adriano surgiu, com um sorriso calculado e uma postura impecável. Ele apareceu como resposta para perguntas que Larissa nunca verbalizou, preenchendo lacunas que ela escondia até de si mesma. Um homem desconhecido que, logo no primeiro encontro, parecia saber mais sobre ela do que qualquer pessoa. E assim começou uma história que, à primeira vista, poderia ser confundida com esperança. Mas por trás da gentileza dele, havia algo não dito, uma sombra, uma intenção silenciosa. Larissa ainda não sabia, mas aquele encontro marcaria o início de uma sequência de acontecimentos que mudaria sua vida de forma profunda e dolorosa. A manhã começava como tantas outras na vida de Larissa, marcada por correria, cansaço e aquele silêncio pesado que só mães que criam filhos sozinhas conhecem. Os primeiros barulhos vinham do fogão velho tentando acender, da caixa d'água pingando no quintal e dos passos apressados dos filhos tentando se arrumar para a escola. Mateus sempre lutava com os cadarços, como se eles fossem inimigos invisíveis, enquanto Clara observava tudo abraçando a boneca sem braços, que carregava para todo lugar, como se aquele pedaço de plástico fosse a única amiga confiável. Larissa, com o uniforme amarrotado da padaria e olheiras profundas que entregavam noites mal dormidas, tentava coordenar tudo ao mesmo tempo, contando moedas para o ônibus, preparando café simples e separando o lanche das crianças. A rotina não tinha glamour nem pausas, apenas obrigações empilhadas. Enquanto prendia o cabelo em um coque rápido, pensou no aluguel atrasado, na fatura da luz que chegaria em 2 dias e no medo constante de adoecer, porque ficar um dia sem trabalhar significava faltar comida em casa. Ela respirou fundo, tentando não deixar a ansiedade transparecer na frente das crianças. Mateus, sempre atento, apesar da pouca idade, percebeu.
Mãe, você volta cedo hoje? Perguntou sem olhar diretamente para ela, como se tivesse medo da resposta. Larissa engoliu seco antes de responder que tentaria, sabendo muito bem que dificilmente conseguiria. Ele assentiu com aquele jeito triste de criança que aprendeu cedo a aceitar o que a vida oferece, mesmo quando oferece pouco demais. Depois de entregar as crianças à vizinha, que sempre quebrava um galho no horário da escola, Larissa começou a caminhada até o ponto de ônibus. As ruas ainda amanheciam, e o movimento era de trabalhadores cansados, mães apressadas, caminhões de mercadoria e motos que passavam tão rápido que levantavam poeira. Tudo parecia igual, previsível, repetido, até o momento em que um carro prata reduziu a velocidade ao lado dela. A janela baixou devagar e o rosto de um homem desconhecido apareceu. Ele era bonito, com barba bem aparada, um sorriso confortável e uma postura que destoava completamente do ambiente. Vestia uma camisa social clara, relógio caro, expressão tranquila de quem não tinha medo de nada. "Ei, acho que isso aqui é seu", disse mostrando uma carteira simples de couro que Larissa jurava ter guardado na mochila momentos antes. Ela se aproximou com certo receio, pegando o objeto enquanto tentava entender como aquilo tinha acontecido. Era a sua carteira sim, mas não devia estar ali. "Obrigada", murmurou ainda confusa. O homem sorriu de maneira educada demais, quase ensaiada. "Me chamo Adriano. E você?" Ela respondeu, tentando manter distância emocional daquela situação inesperada. Ele então ofereceu uma carona. Ela recusou imediatamente, mas ele não insistiu, apenas acenou com gentileza e disse para ela tomar cuidado porque aquele bairro estava perigoso. O ônibus chegou logo depois, mas ela não conseguiu parar de pensar no encontro. Tinha algo estranho ali, mas também algo que aquecia uma parte esquecida do coração dela. Fazia anos que ninguém demonstrava preocupação, muito menos um homem daquele tipo. Durante as horas de trabalho na padaria, entre pedidos, fornadas e reclamações de clientes, o rosto de Adriano voltava à sua mente, quase como uma lembrança impossível de ignorar. No intervalo, ela saiu para respirar um pouco na calçada, esfregando as mãos para aliviar a tensão acumulada. Foi então que o viu novamente. Ele estava parado do outro lado da rua, apoiado no capô do próprio carro, como se soubesse exatamente quando e onde encontrá-la. O susto fez o coração dela disparar. Ele acenou de leve e atravessou a rua. "Posso falar com você por um minuto?" perguntou com aquele mesmo sorriso tranquilo. Larissa, hesitante, concordou. A forma como ele a observava, direto nos olhos, a deixava desconfortável e ao mesmo tempo estranhamente exposta. "Passei aqui por acaso e pensei em me desculpar se fui invasivo antes. Não quero te assustar. Só fiquei com a impressão de que você carrega um peso grande demais para carregar sozinha." A frase atingiu Larissa como uma pedrada. Ninguém falava com ela daquele jeito, ninguém a enxergava daquele jeito. Ela tentou mudar de assunto, mas Adriano parecia notar cada detalhe. O cansaço, a preocupação, a velocidade com que ela tentava interromper o raciocínio dele. "Você cria seus filhos sozinha?" perguntou como se já soubesse a resposta. Ela quase perguntou como ele sabia, mas ele foi mais rápido, disse que ouvira sua ligação mais cedo, quando ela avisava a vizinha sobre o horário da escola. Ele falava com tanta naturalidade que parecia confiável. E Larissa, tão acostumada a segurar o mundo inteiro nas mãos, se permitiu baixar a guarda por um instante. Adriano entregou um cartão com seu número e disse que trabalhava ajudando famílias vulneráveis com questões jurídicas. "Se precisar de qualquer coisa, me liga", afirmou com uma segurança que quase seduzia. O intervalo acabou e Larissa guardou o cartão no bolso do avental. À noite, depois de colocar as crianças para dormir, ela ficou olhando para aquele retângulo de papel imaginando se era uma porta de esperança ou algo totalmente diferente. Mas do outro lado da cidade, Adriano observava uma foto dela no celular, tirada sem que ela percebesse, enquanto murmurava satisfeito. Agora é só esperar. Nada na abordagem dele tinha sido coincidência. Nada naquela gentileza era inocente. Larissa acreditava que o destino tinha colocado aquele homem no seu caminho, mas a verdade era bem mais sombria. Ele já a observava havia semanas, e o preço de confiar nele
seria mais alto do que ela poderia suportar. Nos dias seguintes, Larissa tentou convencer a si mesma de que Adriano era apenas alguém gentil que apareceu por coincidência em um momento turbulento da vida dela. Com tantos problemas acumulados, talvez ela estivesse exagerando qualquer gesto de atenção. Era fácil acreditar nisso quando se vivia cansada, emocionalmente desgastada e permanentemente com medo do futuro. Ainda assim, no fundo, algo em seu instinto insistia em dizer que havia algo estranho demais na maneira como ele surgia. No entanto, a rotina apertada não permitia reflexões longas. A vida precisava continuar. Ela acordava antes do nascer do sol. Nos dias seguintes, Larissa tentou convencer a si mesma de que Adriano era apenas alguém gentil que apareceu por coincidência em um momento turbulento da vida dela. Com tantos problemas acumulados, talvez ela estivesse exagerando qualquer gesto de atenção. Era fácil acreditar nisso quando se vivia cansada, emocionalmente desgastada e permanentemente com medo do futuro. Ainda assim, no fundo, algo em seu instinto insistia em dizer que havia algo estranho demais na maneira como ele surgia. No entanto, a rotina apertada não permitia reflexões longas. A vida precisava continuar. Ela acordava antes do nascer do sol, arrumava os filhos, corria para o ponto de ônibus com a mochila pendendo de um lado e a esperança pendendo do outro. O trabalho consumia seu tempo como sempre, deixando-lhe poucos minutos para pensar em si mesma. E talvez por isso ela não percebeu o quanto sua vida estava prestes a se entrelaçar perigosamente com a presença de Adriano. 3 dias após o primeiro encontro, quando Larissa saiu da padaria carregando caixas para o depósito, ouviu uma voz conhecida atrás de si. "Cuidado, deixa que eu te ajudo." O susto fez sua mão tremer e quase derrubar tudo. Ao virar, lá estava ele, Adriano, com a expressão tranquila de sempre, vestido com roupas sociais como se tivesse acabado de sair de uma reunião importante. "Você de novo?" questionou, tentando disfarçar o desconforto com um sorriso educado. "O bairro é pequeno", respondeu ele com naturalidade. Mas não era, e ela sabia. Ainda assim, permitiu que ele ajudasse a levar as caixas para dentro porque recusar pareceria grosseiro demais, e porque algo no olhar dele tinha uma força que a intimidava. Depois de guardar tudo, ela agradeceu rapidamente, esperando que ele fosse embora, mas Adriano não parecia disposto a se afastar tão cedo. "Você tem um tempinho? Quero te mostrar algo", disse, tirando o envelope do bolso. Larissa franziu as sobrancelhas, mas ele já abriu o envelope, expondo alguns papéis impressos. "Consegui informações sobre um benefício que você pode solicitar, ajuda para a mãe solo. Pode reduzir suas contas e garantir parte do material escolar das crianças." Ela arregalou os olhos. Como você sabia que eu precisava disso?" Ele respondeu com simplicidade desconcertante. "Dá pra ver nos seus olhos. Você carrega muita coisa sozinha. E eu quero ajudar." Aquilo mexeu com ela de um jeito estranho. Havia meses que Larissa tentava regularizar documentos e benefícios, sempre esbarrando em burocracia, filas, respostas confusas e recusas. Ver um homem bonito, educado e disposto a orientar parecia quase um milagre. E era exatamente isso que tornava tudo tão perigoso. "Obrigada", murmurou, guardando os papéis. "Mas eu realmente preciso voltar ao trabalho." Adriano assentiu, mas antes de ir, segurou o braço dela de leve, com gentileza calculada. "Não tenha medo de aceitar ajuda, Larissa. Você merece descanso." O toque, embora suave, a deixou inquieta. Ele se afastou, entrando no carro e dirigindo-se em pressa, como se estivesse satisfeito por plantar mais uma semente dentro dela. Durante o resto do dia, Larissa tentou esquecer a cena, mas as palavras dele ecoavam em sua mente. Quando chegou em casa cansada, encontrou Mateus sentado à mesa fazendo a lição, enquanto Clara coloria um caderno velho, cantarolando baixinho. Ver os filhos sempre a acalmava, e naquele instante ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Quis chorar, não de tristeza, mas sim de alívio. Pensar que talvez alguém estivesse disposto a ajudá-la reacendia uma esperança perigosa. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, ela pegou o envelope de Adriano. Leu 1, 2, 3 vezes. Ele realmente parecia saber do que estava falando, mas havia algo ali que incomodava. Algo sutil, difícil de nomear. Ela decidiu guardar os papéis e deixar para pensar melhor no fim de semana. Só que não teve tempo. Na manhã seguinte, ao sair de casa, encontrou uma sacola pendurada no portão com o nome dela escrito à mão. Dentro, havia frutas frescas, um pacote de leite e pão, artesanal e um bilhete curto. "Para você não começar o dia preocupada."
O coração de Larissa quase parou. Meu Deus, murmurou. Ninguém nunca havia deixado nada para ela daquele jeito. Ninguém jamais pensou no café da manhã das crianças além dela mesma. Mas aquele gesto, por mais bonito que parecesse, carregava algo perturbador. Como ele sabia onde eu morava? O medo subiu pela coluna dela devagar, como água gelada. Ela olhou para os lados, procurando sinais de alguém observando. Nada. Apenas o silêncio da manhã, interrompido por carros distantes e latidos ocasionais. Pegou a sacola com as mãos tremendo e entrou rapidamente em casa. Passou o dia inteiro com o estômago revirado. Queria confrontá-lo, queria ignorá-lo, queria agradecer, queria sumir. Não sabia o que pensar. À tarde, decidiu ligar para ele. O telefone tocou 2 vezes até atenderem. Larissa, já imaginei que você ligaria, disse a voz, suave demais. Como você sabe onde eu moro? Perguntou, tentando parecer firme. Eu trabalho ajudando pessoas, tenho acesso a alguns registros públicos. Nada demais, respondeu ele, como se fosse natural, aceitável, até bondoso. Quis te dar um presente, só isso. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Aquilo era invasivo, extremamente invasivo. Mas ao mesmo tempo, havia no tom dele uma segurança, um domínio emocional sobre tudo que fazia parecer que o erro era dela por duvidar. Não sei o que pensar, admitiu. Pense apenas que eu me importo, disse Adriano com voz baixa e certeira. Você está tão acostumada a ser abandonada que estranha carinho. Larissa fechou os olhos, sentindo o golpe emocional. Era verdade que ela não recebia carinho há anos. Era verdade que vivia à mercê da vida. Mas também era verdade que ninguém devia ter acesso ao endereço dela sem permissão. E ele sabia exatamente como mexer nessa vulnerabilidade. Não quero te incomodar, murmurou. Você não incomoda, nunca incomodaria, respondeu Adriano com tanta convicção que sua voz quase preencheu o silêncio da casa. Nos dias seguintes, ele se aproximou ainda mais. Aparecia na padaria com desculpas aparentemente inocentes, comprar pão, trazer informações, perguntar como ela estava. Às vezes só ficava parado do outro lado da rua observando. E cada vez que isso acontecia, Larissa sentia algo dentro dela se dividir. Uma parte dizia que era cuidado, a outra que era perigo. Ele também começou a demonstrar ciúmes velados. Quando viu Larissa conversando com um cliente mais simpático, seu Joaquim, um senhor de idade que comprava pão todas as manhãs, Adriano se aproximou com um semblante severo. Esse velho fica dando em cima de você, perguntou em tom baixo demais para o cliente ouvir. Claro que não, ele me trata como uma filha, respondeu ela surpresa. Mesmo assim, cuidado. Ele apertou o maxilar de um jeito que Larissa nunca tinha visto antes. O lado sombrio dele estava começando a aparecer. Um dia, ao sair do trabalho, Larissa percebeu que alguém havia mexido na campainha da casa. O botão estava torto, como se tivesse sido arrancado pela metade. No portão havia um arranhão profundo, como se algo pontiagudo tivesse raspado com força. Ela ficou apavorada e, sem pensar, ligou para Adriano. Ele atendeu na hora. Fica calma, estou indo agora, disse, sem pedir permissão. 10 minutos depois, chegou. Olhou tudo, passou a mão no portão, examinou o chão. Isso aqui não foi acidente, afirmou. Alguém esteve aqui. Larissa sentiu o coração afundar. Meu Deus, será que estão tentando roubar? Adriano negou com a cabeça. Não parece roubo, parece aviso. Ela empalideceu. Mas quem faria isso? Ele olhou para ela por um longo tempo antes de responder. Alguém que não quer que você receba ajuda. Alguém que não gosta de ver você mudando de vida. Acontece muito no seu tipo de bairro. Era mentira, mas ela acreditou. Adriano então colocou a mão no ombro dela e disse: a partir de agora, deixa comigo. Eu vou cuidar de você. E naquele momento, mesmo com a barriga embaralhada pelo medo, Larissa sentiu algo parecido com alívio. Não porque confiava totalmente nele, mas porque estava assustada demais para enfrentar aquilo sozinha. A armadilha estava montada, e ela acabara de dar o passo mais importante para dentro dela, permitir que Adriano assumisse o controle. O que ela não imaginava era que aquilo não era proteção, era aprisionamento, e estava apenas começando. Nos dias que se seguiram ao episódio do portão, a vida de Larissa começou a girar em torno de uma tensão invisível. Uma sensação que ela não conseguia nomear, mas que pulsava sobre a pele como febre.
Adriano se tornou presença constante, constante demais. Ele enviava mensagens durante o dia inteiro, perguntando se ela já havia comido, se estava bem, se precisava de algo, se queria que ele buscasse as crianças na escola. Tudo então gentil, cuidadoso, quase perfeito. Só que perfeição demais sempre esconde alguma sombra. E quanto mais ele parecia indispensável, mais Larissa sentia que sua própria autonomia estava se desfazendo aos poucos, como um tecido puxado por fios soltos. No começo, ela até tentava justificar. Talvez Adriano fosse apenas um homem preocupado, alguém que realmente queria o bem dela. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que a deixava inquieta, uma vigilância constante, um olhar sempre atento demais aos movimentos dela. O bairro começou a perceber a presença dele. As vizinhas, sempre sentadas na calçada no fim da tarde, começaram a cochichar quando ele aparecia. Não por maldade, mas porque estranhavam um homem tão bem vestido, tão alinhado, sempre parado perto da casa de Larissa, como se estivesse ali para protegê-la ou monitorá-la. Um dia, Dona Ruth, a vizinha mais velha e mais observadora, chamou Larissa enquanto ela chegava do trabalho. "Menina, cuidado com esse rapaz", disse baixinho, como quem tem temer ser ouvida. "Homem que aparece bom demais do nada, raramente é o que parece." Larissa sorriu sem jeito, agradeceu o conselho e entrou em casa. Mas a frase ficou martelando na mente dela até tarde da noite, misturada ao cansaço e ao medo crescente de que algo estivesse escapando de seu controle. Adriano, por outro lado, parecia cada vez mais seguro de seu espaço. Passou a escolher o que era melhor para ela sem perguntar. "Já resolvi aquela inscrição para você. Peguei a lista de materiais escolares das crianças, te mando depois. Conversei com um contato meu sobre aquele desconto de energia." Ele não pedia autorização, apenas avisava, como se fosse natural decidir por ela. E Larissa, sufocada por problemas, deixava acontecer, não por submissão, mas por exaustão. Numa quinta-feira, depois de mais um dia atribulado na padaria, ela saiu exausta e encontrou Adriano encostado no carro, braços cruzados, como se estivesse esperando há horas. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, assustada. "Sim", respondeu ele, aproximando-se rápido demais. "Eu vim te buscar. Ficar andando sozinha nesse horário é perigoso." Ela franziu o senho. "Mas eu nem te avisei que sairia agora." "Eu sabia", disse ele como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E completou: "Eu acompanho seus horários. Você precisa de proteção." Aquilo fez o estômago de Larissa afundar. Não era cuidado, era controle. E ela sentiu isso, mesmo que não conseguisse admitir. O caminho até a casa foi silencioso. Adriano dirigia com a expressão concentrada, mas seus dedos apertavam o volante com força, como se estivesse irritado com algo que não revelava. Ao chegar, antes mesmo que ela abrisse a porta do carro, ele segurou sua mão. Não com carinho, mas com firmeza. "Larissa, eu preciso que você confie em mim", disse com a voz baixa, quase ameaçadora. "Se você continuar tentando fazer tudo sozinha, vai se machucar." Ela ficou paralisada. O olhar dele queimava. Era intensidade demais, proximidade demais, e uma pressão emocional que a deixava sem ar. "Eu agradeço tua ajuda", murmurou. "Mas eu tô confusa. As coisas estão indo rápido demais." Adriano inclinou a cabeça devagar, analisando cada microexpressão dela, como se estudasse sua reação. "Rápido para quem não está acostumada a ser cuidada", respondeu com uma calma gélida. "Eu estou aqui. Isso devia te tranquilizar." E então, sem aviso, tocou o rosto dela. O gesto poderia ser romântico, se não houvesse algo irregular naquele toque. Algo que lembrava posse, não carinho. No dia seguinte, Larissa decidiu se afastar um pouco. Não respondeu às mensagens de Adriano pela manhã, nem no intervalo do trabalho. Parte dela queria respirar. Outra parte queria observar como ele reagiria a um não silencioso. O resultado veio rápido demais. Ao sair da padaria, ele estava parado no mesmo ponto do dia anterior, sem sorriso, sem gentileza, apenas esperando. "Por que você não respondeu?" perguntou sem rodeios. O tom não era de preocupação, era de cobrança. "Eu estava ocupada", respondeu ela, sentindo a garganta apertar. "Você sempre dá um jeito de me responder. Aconteceu alguma coisa?" Larissa respirou fundo. "Adriano, eu preciso de espaço."
O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ocupar todo o ar da rua. Ele a observou por longos segundos, como se tentasse decifrar uma senha oculta. Espaço? De mim? Perguntou com incredulidade. Eu tô te ajudando. Tô cuidando do que ninguém cuidou. Eu agradeço, mas eu não te conheço direito. A expressão dele endureceu. Algo no rosto se contraiu como se ela tivesse cometido uma ofensa gravíssima. Conhece o suficiente, respondeu secamente. E então, como se percebesse que estava se revelando além da conta, forçou um sorriso. Desculpa, é que eu me preocupo. Você não entende o quanto eu penso em você. O desconforto dela só aumentou. À noite, depois que as crianças dormiram, ela decidiu conversar com Mateus sobre qualquer coisa que o distraísse. Mas o garoto, sempre sensível, percebeu que a mãe estava estranha. Mãe, tá tudo bem? Ela forçou um sorriso. Tá sim, meu amor. Não parece, respondeu ele baixinho. O coração de Larissa doeu. Ela não queria que Adriano, com toda a sua presença sufocante, começasse a afetar até o clima dentro da casa. No dia seguinte, algo novo aconteceu. Algo que fez o medo dela ganhar forma. Quando saiu para trabalhar, viu que alguém havia deixado um buquê de flores no portão. Não flores simples, flores caras, embrulhadas com fita, como as que se compram em floriculturas. Havia um cartão. Você merece beleza. Ponto A. Larissa sentiu as mãos tremerem. Aquilo não era um presente. Era demonstração de controle. Era dizer, eu sei onde você está, sempre. E o pior, Clara, que estava do lado dela, sorriu. Mãe, quem mandou? Ninguém, respondeu ela rápido, quase ríspida. Vamos, estamos atrasadas. No ônibus, Larissa olhou pela janela e teve a sensação de estar sendo observada. E não era imaginação. Quando desceu perto da padaria, viu o carro de Adriano estacionado do outro lado da rua. Ele não saiu, não chamou, não acenou. Apenas ficou ali, encarando, como se quisesse que ela soubesse que ele estava perto. Perto demais. No fim do expediente, ela reuniu coragem e enviou uma mensagem curta. Preciso conversar com você, hoje à noite. O retorno veio imediato. Já imaginei, te espero. Quando Larissa chegou em casa, Adriano estava ali. Não no carro, no portão. Como se fosse dono do endereço. Como se fosse dela. O que houve? Perguntou aproximando-se. Ela respirou fundo. Adriano, isso tudo tá passando do limite. Você tá indo na minha casa, deixando presentes, aparecendo em todo lugar. Eu preciso que você me escute. Eu tô com medo. Ele franziu o senho. Como assim, com medo de mim? Ela assentiu. O olhar dele mudou de uma hora para outra. Não havia mais gentileza no olhar. Não havia mais suavidade. Apenas gelo. Eu faço tudo por você, disse ele, cada palavra mais pesada que a outra. Tudo. E você vem me dizer que tem medo de mim? Eu não pedi nada disso, respondeu ela com voz fraca. Mas precisava. A frase de Adriano caiu como uma lâmina. Ele deu um passo à frente, aproximando-se demais. Larissa recuou instintivamente. Eu não quero que você me deixe, disse ele com a voz baixa, quase ameaçadora. Eu não vou permitir que você se afaste, não depois de tudo que fiz. O terror se instalou nela como uma vertigem. Adriano, por favor. Eu não sou como os outros homens que te abandonaram, continuou ele com a voz baixa e perigosa. Eu não sou alguém que você vai perder. Eu estou aqui para ficar. Antes que ela respondesse, antes que pensasse, Clara apareceu na porta da sala. Mãe? A presença da filha cortou a tensão como faca. Adriano olhou para a menina e sorriu. Um sorriso falso, calculado que fez Larissa sentir náuseas. Oi, princesa, disse ele. Só estou conversando com sua mãe. Clara sorriu de volta, inocente. Não sabia, não tinha como saber que estava diante de alguém perigoso. Adriano, vá para casa, disse Larissa firme, movida pelo instinto maternal. Ele a encarou longamente, sem pincar, sem dizer nada. Depois deu um passo atrás. Vou, mas não pense que isso acaba aqui. E, antes de entrar no carro, acrescentou: eu te avisei que estaria sempre por perto.
O carro partiu devagar, e Larissa teve a sensação de que sua vida estava prestes a se transformar em um labirinto escuro, onde cada saída parecia levar a uma porta ainda mais perigosa. Ela abraçou Clara com força, e pela primeira vez desde que Adriano surgira, entendeu que aquilo não era interesse. Não era carinho, era obsessão. E obsessão nunca termina bem. Nos dias que seguiram a estranha visita e o suposto aviso deixado no portão, Larissa passou a caminhar pela própria casa como quem pisa em chão desconhecido, tentando reconhecer cada barulho, cada sombra, cada detalhe do ambiente que antes lhe era familiar. O silêncio não parecia mais só silêncio, mas um espaço onde algo poderia estar escondido. E essa sensação não vinha do arranhão no portão, nem da campainha torta. Vinha de Adriano. Ele havia se tornado a voz que tomava decisões por ela, o olhar que interpretava perigos, o pensamento que se sobrepunha ao dela. E ainda assim, Larissa não conseguia enxergar com clareza a linha entre proteção e controle, porque a vida inteira ela aprendera a sobreviver sozinha, e pela primeira vez alguém dizia: "Eu resolvo por você". Esse tipo de promessa podia ser viciante. Apesar do medo crescente, ela se agarrava à ideia de que talvez, só talvez, estivesse recebendo o tipo de cuidado que nunca teve. Adriano aproveitou isso. No terceiro dia após o incidente, passou na casa dela com uma naturalidade assustadora, como se já fizesse parte daquela rotina. Trouxe ferramentas, abriu a caixa de luz, ajeitou fios, consertou a campainha, reforçou o cadeado do portão. Sem que ela pedisse, sem que ela sequer sugerisse, ele simplesmente fez. "Alguém precisa garantir sua segurança", disse, suando levemente enquanto apertava um parafuso. Larissa observava da porta, abraçada ao próprio corpo. A ideia de ter alguém cuidando dela era reconfortante, mas também deixava um nó desconfortável no estômago. Ele parecia dominar todos os espaços. Quando terminou, entrou na casa dela sem ser convidado, caminhando devagar, olhando cada canto, como se estivesse avaliando o território. "Você precisava de uma tranca extra aqui", comentou, apontando para a porta dos fundos. "Eu posso instalar, tenho material no carro". Ela tentou interromper, mas Adriano já estava saindo novamente, decidido, seguro, eficiente demais. Em menos de 1 hora, havia modificado a casa inteira. Larissa agradeceu, mas sua voz saiu baixa, quase inaudível. Ele se aproximou, segurando o queixo dela com delicadeza, mas firme o suficiente para que ela não movesse a cabeça. "Você não está sozinha, lembra disso", murmurou. O gesto parecia carinho, mas tinha algo nela que se encolhia por dentro sempre que ele tocava, como se seu corpo respondesse antes da mente. "Eu lembro", respondeu, mesmo sem saber se queria lembrar. Adriano sorriu de um jeito que poderia ser bonito, não fosse a intensidade que havia por trás. Antes de ir embora, deixou um celular novo sobre a mesa. "Use este, é mais seguro que o seu. Já salvei meu número. Só me liga por ele, nada de usar aquele aparelho velho". Ela franziu o senho desconfortável. "Mas meu celular ainda funciona". Ele a cortou. "Larissa, você não entende. Alguém mexeu no seu portão. Você precisa ser mais cuidadosa. Deixa que eu cuido da parte técnica". Era difícil questionar alguém que falava com tanta convicção. Ela pegou o celular hesitante. Adriano a observou por alguns segundos, como se estivesse medindo a reação dela. "Você vai me agradecer depois", completou, saindo sem esperar resposta. Quando o carro dele virou a esquina, Larissa se deu conta de que não era mais dona do próprio espaço, nem do próprio número de telefone, nem das próprias decisões, mas ainda não tinha coragem de admitir isso. Nos dias seguintes, Adriano intensificou a presença. Mandava mensagens de manhã cedo perguntando se ela tinha dormido bem. À tarde, queria saber como estava o movimento na padaria, se alguém estranho havia aparecido, se o gerente estava sendo justo com ela. À noite, enviava áudios longos falando sobre como ela precisava confiar nele, sobre como ele estava assumindo responsabilidades porque queria ser um porto seguro para ela e para os filhos. Larissa tentava responder de forma educada, mas cada vez mais se sentia sufocada. Certa noite, ao perceber que ele enviara 20 mensagens seguidas, todas cobrando respostas imediatas, ela sentiu uma angústia pesada subir pelo peito. Ele queria saber o que ela estava vestindo para dormir, se a casa estava totalmente trancada, se havia ouvido passos na rua,
se alguém tinha passado perto demais do portão. O tom dele oscilava entre preocupação extrema e irritação contida. Você não pode demorar tanto para me responder. Se eu estou cuidando de você, preciso saber se está bem, escreveu em uma das mensagens. Foi naquele momento que algo dentro dela começou a despertar. Ela percebeu que não era cuidado, era vigilância, controle, domínio, tudo mascarado por gentilezas. E quando a manipulação vem misturada com bondade, é muito mais difícil enxergar o limite. Porém, por mais que Larissa começasse a notar as nuances, não sabia como escapar. Ele já sabia onde ela morava, já tinha entrado na casa dela, já tinha mexido na estrutura física do lugar, já tinha um novo número, já conhecia os horários da família. E o pior, os filhos começaram a perguntar por tio Adriano, porque ele aparecia com frequência o suficiente para que Mateus e Clara o reconhecessem como alguém presente, constante, interessado. E essa parte doía mais do que qualquer outra. Num sábado à tarde, ele apareceu sem aviso trazendo brinquedos novos para as crianças. Elas ficaram radiantes, Larissa, em pânico. Você não precisava trazer isso, disse, tentando sorrir sem parecer nervosa. Eu faço o que eu quero por quem eu gosto, respondeu Adriano, passando a mão na cabeça das crianças. E eu gosto muito de vocês. Ela engoliu seco. Aquele tipo de frase, dita assim, com tanta propriedade, gerava nela um desconforto profundo. Ele estava se colocando na posição de figura paterna, sem permissão. Estava entrando nos espaços emocionais mais sensíveis da vida dela, e tudo isso sem que ela pudesse impedir. Quando as crianças foram brincar, Adriano se aproximou e segurou a cintura dela, como se tivesse autorização. Você anda estranha comigo, comentou, encarando-a de perto. Larissa sentiu a respiração travar. Eu só estou cansada. Muito trabalho. Ele estreitou os olhos como se estivesse avaliando as suas microexpressões. Eu espero que não esteja conjecturando se afastar. O tom não era de súplica, era aviso. Ela tentou se libertar do toque, mas Adriano segurou o braço dela firme demais para ser afeto. Eu estou tentando te proteger, Larissa, mas você precisa permitir isso. Precisa confiar, senão fica difícil. A pressão aumentou. Você entendeu? Larissa sentiu vontade de gritar, mas a casa estava cheia de barulhos infantis. Não queria que os filhos vissem aquilo. Eu entendi, sussurrou. Adriano relaxou a mão, satisfeito. No fim daquela tarde, Larissa decidiu que precisava conversar com alguém, ligar para a mãe, para a irmã, para qualquer pessoa que pudesse ouvir, mas não tinha coragem. O medo de parecer ingrata, exagerada ou até paranoica a paralisava. Pessoas sem apoio emocional costumam duvidar das próprias percepções, e Adriano sabia disso. Antes de dormir, ela pegou o celular antigo, escondido na geladeira da cômoda. Pensaria em enviar mensagem no dia seguinte, pedir ajuda talvez. Mas essa chance nunca veio. Na manhã seguinte, quando acordou, encontrou o aparelho destruído dentro da pia, da cozinha, molhado, como se tivesse sido mergulhado ali durante a madrugada. O coração dela quase parou. Correu para o portão. O cadeado estava novo, mas trancado por fora. Um cadeado que ela não tinha colocado. Alguém havia estado ali, alguém com acesso. Alguém que queria mandar um recado. Ela não precisava perguntar quem era. E quando o celular novo vibrou com uma mensagem curta, a respiração dela falhou. Não é seguro usar aquele aparelho velho. Eu cuido de você. Confie em mim. Era Adriano. Lá fora, o mundo seguia normal, mas ali dentro, Larissa começava a perceber uma verdade terrível. Ela não estava sendo protegida, estava sendo cercada, e não havia saída fácil. O capítulo 5 seria o início do cerco definitivo, e ela ainda não tinha ideia até onde Adriano estava disposto a ir. Na manhã seguinte ao cadeado trancado por fora e ao celular destruído na pia, Larissa despertou com a sensação sufocante de estar presa em um pesadelo que se recusa a desaparecer com a luz do dia. O ar da casa parecia mais denso, como se cada parede tivesse absorvido a angústia da noite anterior. O silêncio era tão profundo que chegava a incomodar, como se o próprio ambiente estivesse à espera do próximo golpe. Os filhos ainda dormiam, enroscados nos cobertores finos, inconscientes do fato de que a mãe já não governava os próprios passos. Ela caminhou até a janela e abriu a cortina apenas o suficiente para espiar. A rua parecia absolutamente comum, uma vizinha varrendo a calçada,
um cachorro atravessando o preguiçoso. Nada revelava o perigo que ela sentia crescer por dentro. Não havia marcas, sinais, testemunhas. Mas ela não precisava de provas. Seu corpo já sabia. A intuição pulsava com força, como um alerta que não poderia mais ser ignorado. Ao sair para verificar o portão, o arrepio veio antes mesmo do toque na corrente. O cadeado continuava lá, firme, pesado, intocado, como um lembrete mudo de que alguém a tinha mantido presa. De volta para dentro, ela encarou o celular novo, aquele presente que nunca pediu, e hesitou antes de desbloquear a tela. Havia uma mensagem. Apenas 2 palavras. Bom dia, minha. Não havia afeto, apenas posse. Uma declaração seca, intrusiva, que fez o estômago dela revirar. Larissa tentou se concentrar no que precisava fazer. Libertar o portão, arrumar as crianças, tentar trabalhar, mas tudo parecia impossível quando alguém lá fora agia como se tivesse domínio total sobre sua rotina. Pensou em ligar para a padaria, mas o medo de tocar no aparelho manipulado por Adriano a paralisou. Foi então que ouviu o som que temia. Um carro parando. Passos. O metal do cadeado sendo mexido, desta vez por mãos que ela reconhecia. E a voz dele, calma, controlada, perigosa. Larissa, abre. Ela congelou e o clique final da chave ecoou como sentença. O cadeado se abriu e ela soube que nada, a partir dali, seria simples.